Terrário, será que só pode ser feito com vidro fechado, aquele que tem tampa, ou pode ser feito com vidro aberto? Bom, a gente vai fazer então um arranjo neste vidro, vai chamar sim de terrário aberto, porque originalmente ele não tem tampa, mas eu vou te mostrar no final como é possível improvisar uma tampa, caso você queira cultivar o seu terrário ou o seu arranjo no vidro dessa forma. O importante é você prestar atenção no passo a passo. Se for pegar um vidro maior, menor, com outro formato, a ideia e o passo a passo vão ser praticamente os mesmos. Usar um pouco de substrato, pedrinhas, o vidro, pedrisco branco e algumas ferramentas que a gente vai improvisar aqui mesmo. A ideia sempre é usar o que você tem aí na sua casa e eu aqui na minha casa. Eu sou Randall, sou seu jardineiro e também sou professor de jardinagem e de coquedama online. Dia das Mães está chegando e minha mãe pediu para eu fazer alguma coisa com esse vidro, então a gente vai aproveitar para te passar esse passo a passo. Uma breve história, né? Abri aqui um parênteses para contar brevemente a história dos terrários. Não sei se você sabe, mas quando surgiram as grandes navegações lá por 1500, 1400 e pouco, os reis e as rainhas e as pessoas que bancavam essas viagens, né, essas grandes viagens, queriam saber, além da parte geográfica das terras novas que eram descobertas, eles queriam amostras de animais, de plantas principalmente, né, da biologia. Então, uma das formas que os estudiosos, os cientistas que viajavam juntos nos navios encontraram para levar essas espécies de volta para os reis era colocando em vidro, fechando, criando ali um ecossistema, e assim, essa é uma das vertentes, né, a mais provável de onde surgiu essa história de cultivar plantas no vidro. Então seria uma breve história dos terrários. Aqui a gente não vai fazer com ele fechado, porque vou dar para minha mãe, sempre fica aquela confusão, né, se tem que abrir, se não tem que abrir, quando ele sua demais, evapora demais a água. É legal abrir, então, para não dar muito erro, vamos fazer mesmo um arranjinho com ele aberto e ver como é que ele vai se desenvolver. Claro que vai ter surpresa no meio do caminho, né? Começando, vidro limpo. Para fazer a camada de drenagem, aquelas pedras ali embaixo, a gente escolhe umas pedras de tamanho um pouco maior e depois diminui o tamanho dessas pedras para evitar que o substrato caia ali por baixo, acabe sujando. Um pouquinho vai cair, não tem problema. A gente vai, como eu te falei, a gente vai fazer improvisando com o que tem aqui em casa. Então, começando com a nossa camada de drenagem, apesar que a água não vai escorrer, colocando umas pedrinhas maiores. Elas vão servir também para decorar aqui a parte que é possível enxergar do nosso vidro. E já começa a diminuir o tamanho das pedrinhas, né, como se fosse a gramatura delas. Como a peça vai ser sua, o legal é você viajar e decorar da maneira que você quiser. Lembrando que passado um tempo, se não der muito certo, é só desmontar tudo com cuidado e tentar novamente. Agora vamos diminuir bem o tamanho das pedrinhas. Estou usando aqui um seixo de rio. Então, quando a gente diminui o tamanho das pedrinhas, é como se criasse ali uma proteção para o substrato não descer tanto. E pode usar a pedrinha que você tiver aí. Já vamos entrar com o substrato. Vou usar um substrato bem drenante, né, bem rico em matéria orgânica, que você já deve ter visto em outro dos nossos vídeos. Isso é até legal você comprar pronto, que é mais difícil de fazer em casa. E também, como a gente vai plantar... Eu separei 3 plantinhas aqui, mas é mais provável que vai entrar com a mini samambaia e ela gosta desse solo, né, bem drenante, bem levinho. Então, fazer a camada de substrato.
Deu para perceber então que as nossas pedrinhas deram uma travada ali para o substrato não descer tanto. Agora as plantas. Eu tinha pensado no primeiro momento, que minha mãe gosta muito, aliás, muita gente se lembra da infância, dos avós, dos pais, do aspargos melindro, mas ele já está um pouquinho grande para esse vidro. Não teria problema, porque quando ele ultrapassar demais uma medida que ficaria esteticamente mais bonito, é só podar que essa planta não sente muito, mas em vez disso eu vou usar mini samambaia havaiana e um raminho, um pedacinho pequeno de fitônia. O que provavelmente vai acontecer com o tempo? A fitônia vai acabar ficando estiolada depois de um bom tempo. A gente já fez isso com o terrário fechado na loja que não está à venda. Ficou uns 2 anos bem bonito. Depois começou a subir aquelas pontinhas bem fininhas da fitônia que precisou abrir e cortar. Como eu falei, vamos curtir um pouquinho de cada vez. Se precisar depois podar, a gente poda. E também vamos ver se vai caber, né, as duas plantas no mesmo vidrinho. Para separar a samambaia, a gente vai apertar o vaso. Olha como o substrato vem do produtor. É fibra, casca moída. Olhando o vasinho, como eu te mostrei aquela hora, parecia que era uma planta mais encorpada, uma planta só, mas deu para ver que na verdade são algumas mudinhas. Então, usando aquelas ferramentas que eu te falei que a gente acaba improvisando, tem aqui um palitinho, um hashi de comida japonesa para abrir o nosso berço. Colocar ele aqui no fundo. Primeiro eu vou nivelar melhor a terra, o solo, né? E vou escolher colocar a samambaia mais aqui para o fundo. Outra dica muito valiosa. Sempre que você for aumentar as camadas de terra, ou de pedra, ou de planta, é olhar ver se o seu vidro precisa de uma limpeza. Porque depois, quando coloca muitos elementos lá dentro, às vezes fica mais difícil de fazer essa limpeza. Aqui, por enquanto, está super tranquilo. E vai caber, sim, o galinho de fitônia. A ideia aqui já é pegar os menores, porque, como eu te falei, vai ter uma surpresa no cenário do nosso terrário, ou do nosso arranjo no vidro. Vamos abrir de novo o espaço para colocar. Aqui, como eu te falei lá no início, não importa o tamanho do vidro, a quantidade de plantas que você vai colocar, a nossa técnica, o que a gente procura seguir, é essa questão da drenagem. O resto, como que você vai colocar a planta, como que ela vai chegar até o fundo, depende de cada vidro, depende da mão que entra ali. Eu até deixei separado um vidro desses que com certeza você já teve ou tem aí na sua casa, ou com legume, ou com bolacha, com alguma coisa, que se precisasse entrar, às vezes, né, tem mão que consegue passar por aqui, às vezes não. Você faz o quê? Prepara ali o espacinho da planta, solta ela com delicadeza e depois, como eu fiz ali com a fitônia, vai acertando, sem machucar a base dela, né, sem danificar. Mas não tem regra, você vai vendo ali mais ou menos na hora. E agora um elemento surpresa, já que é um presente. Uma casinha de resina, mas poderia ser um bichinho, uma pedra, alguma coisa que você gosta bastante. Eu, como quero dar essa ideia de lar, de casa, de afeto, vou colocar uma casinha. Bem aqui no meio da nossa mata. Um pouquinho de seixo de rio e depois o caminho que vai nos levar de volta para casa. E se o seu vidro for esses que a mão não entra, olha só que objeto, que ferramenta sensacional. Um cone
Acho que a gente até já usou isso aqui em algum outro vídeo, mas cada hora você faz um que acaba jogando fora. Um cone para você poder colocar ele lá no fundo e fazer a pedrinha descer exatamente onde você quer. Vou fazer um caminho diferente agora, com o pedrisco branco. Pode chegar pertinho. O nosso solo parece meio montanhoso, né? Eu vou compactar um pouquinho ele, mas aí esse acabamento realmente cada um vai fazer do jeito que acha mais orgânico, mais bonito. E por fim só vai faltar fazer a primeira rega. Falando em ferramenta, laboratório, instrumento, aqui o legal seria você ter aquela pipeta, né, ou aquela seringa, que você coloca a água, tampa aqui o fundo, vai onde você quer e libera a água aos pouquinhos. Como a gente não tem, eu vou aproveitar o meu funil que é praticamente descartável. Aqui a ideia é sempre colocar a menor quantidade de água possível, porque se cair muito, não tem como fazer a retirada, né? Não sei se você viu a mágica, mas era isso aqui, ó. Aproveita e já molha quem tá ali embaixo também. E, como eu falei que o vidro não tem tampa, como é que a gente faz então para improvisar uma tampa com ele que fique bonita e funcional e bem baratinho? Sim, com a ajuda do nosso plástico filme. Bem esticadinho. Agora é só cortar o excesso. Fala sério, hein? Pro nosso vidro que não tinha tampa, ficou bem bacana. Como a gente já fez a rega, a tendência é, se tiver algum excesso de água, que ela comece a evaporar e faça aquelas bolinhas no plástico filme e na parede do terrário. Se isso persistir por muitos dias, antes que as plantas apodreçam, você pode ou furar o plástico ou retirar para esperar essa água evaporar. Se você quiser realmente cultivar tampado, faz outra tampa então com o plástico filme, e assim você vai sentindo, uma hora não precisa mais abrir e fechar, a não ser daqui a alguns meses para uma possível manutenção. Dá uma última olhadinha. Detalhe, você viu que eu mexi várias vezes no vidro e a terra, o substrato, não desceu. E olhando agora aqui de lado, a fitônia ficou parecendo até uma árvore, uma palmeira meio alta, assim, com uma cor bonita. Agora é a sua hora de pegar aquele vidro paradão aí, pegar as plantinhas e fazer o seu próprio terrário aberto, fechado, ou um arranjo simplesmente no vidro. Espero que você tenha gostado desse passo a passo e faça a gentileza de deixar um like aqui nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, e tem também o conteúdo do nosso site, onde tem acesso aos nossos cursos, que é o vilanina.com.br, e tem também o meu Feliz Dia das Mães e muito obrigado!